Eu quero trazer nessa noite uma palavra sobre restauração. Nós muitas vezes vemos a restauração como uma obrigação de Deus fazer na nossa vida, porque nós precisamos ser restaurados. Realmente, ninguém gosta de estar numa situação desfavorável, uma vida desarrumada, com problemas de cura, de doenças interiores. Mas eu queria nesta noite, o meu propósito é que Deus, ao me dar essa mensagem, nós observemos sob uma outra ótica, a situação que alguns irmãos, que algumas pessoas, alguns guerreiros se achavam e procuraram Davi, quando Davi nem ainda havia sido empossado como rei. E é interessante que talvez tenha passado despercebido por você algumas vezes quando lê esse texto ou quando fala de restauração. E por isso que muitas vezes nós, servos de Deus, que nos achamos sem necessidade de restauração, nós temos dificuldade de estar perto de pessoas que precisam de restauração ou que foram recentemente restaurados. A palavra dessa noite vai nos confrontar da necessidade que temos de não jogar fora a pior pessoa que tenha sido estragada pelo inimigo ou que tenha se oferecido a ser estragada, entendendo que Deus tem um propósito muito maior do que só apenas restaurar. Hoje de manhã nós falamos sobre salvação e explicamos, fiz até uma historinha aqui sobre a salvação, nós entendermos que muito do propósito de Deus para nós é que as pessoas olhem para nós e tenham vontade de ser o que somos, se formos exemplos. E dentro dessa ótica e dentro desse propósito, nós vamos abrir nossas Bíblias e ler alguns versículos, primeiramente em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Depois nós vamos abrir em 1 Crônicas, capítulo 11, 10 a 14. Primeiro Samuel, dois primeiros versículos do capítulo 22, diz assim: Davi esconde-se em Adulão. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Versículo 2: Todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe, o escolheram como líder. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 10 e 14. Nós já vamos ler o final dessa história. E aí depois nós caminharemos para saber por que chegaram
por que quiseram chegar e como chegaram. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em cooperação com todo o povo de Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahvé, o Senhor, havia prometido em sua palavra. Esta, portanto, é a lista desses homens ilustres. Esses são aqueles endividados, aqueles perseguidos, amargurados. Jazobe-Baal, Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais, chamado de o capitão dos 30, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente sua lança. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô de Aoi, um dos 3 principais guerreiros do rei. Ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande vitória. Pai querido, fala conosco nesta noite. Senhor, queremos ouvir somente a Tua voz. Faça com que o Teu Espírito esclareça a nossa mente e coloque no nosso coração aquilo que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Em toda comunidade, e essa certamente acontece isso, em toda comunidade, em todo grupo de pessoas, em todo lugar onde se reúne e se associam pessoas, em toda igreja, há aquelas pessoas que são prósperas, aquelas pessoas que são curadas, há aquelas pessoas que são valentes, aquelas pessoas que estão vivendo de vento em popa, que estão numa situação boa, em todos os grupos. Mas também, nesses grupos, nesses mesmos grupos, existem as pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão apertados de espírito, pessoas que precisam de uma razão a mais para viver, pessoas que às vezes estão até dizendo já não vale mais a pena viver, pessoas que dizem ninguém gosta de mim, e pessoas que são acusadas de você não serve para nada, você não vai a lugar nenhum. É para essas pessoas que eu quero falar nessa noite. Conquanto não deveria acontecer isso, mas acontece. E o estranho é que acontece com pessoas precisando de cura, precisando de restauração, de libertação. Já vimos nessas mensagens desses últimos domingos, nessa série que nós pegamos. Acontece com pessoas que são servos de Deus, pessoas que têm uma boa intenção, pessoas que dizem: eu quero servir numa igreja, eu quero servir no reino, eu quero ser um discípulo. Eu não sei se por eles escutarem com mais frequência a voz do inimigo, dizendo você não serve, você não presta, você não vai, ou por alguns fracassos os inibirem. Não sei se por se acharem incapazes ou indignos por si só, sem ninguém ter falado nada, por terem um complexo de inferioridade, mas o fato que essas pessoas são para Deus tão importantes quanto aqueles que não precisam de nada. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Uma das parábolas em Lucas
Quando o pastor de ovelhas vai buscar aquela centésima ovelha que se perdeu e diz que ele traz de volta, se houve mais alegria por aquela que voltou do que pelas 99 que não precisaram que alguém fosse buscá-las. O inimigo, ele tem algumas estratégias incrivelmente vencedoras, que não deveriam ser. Estratégias que trabalham na nossa mente, e depois da mente vem para o coração. É o papel dele. Ele sabe que se nós estivermos fortalecidos, restaurados, cheios da unção de Deus, a chance dele em nos vencer é zero. Mas ele também sabe que nós somos chamados de ovelhas, e ele sabe que o animal ovelha é muito bobinho, é muito ingênuo. É o animal mais ingênuo que pode ter, é a ovelha. Ela vai para lugares perigosos sem achar que está correndo perigo. Ela acha que de repente ela é a rainha da cocada preta, que ela pode escolher as coisas, e muitas vezes ela se dá mal por isso. E o inimigo, sabendo que nós fomos comparados a ovelhas, ele quer fazer com que nós nos sintamos com as ovelhas, como as ovelhas perdidas, e não como as ovelhas pastoreadas pelo grande pastor. Ele quer que nós não nos sintamos seguros. Em tudo que Deus faz há um propósito. Não em quase tudo, não em 99% das vezes, mas em tudo que Deus faz há um propósito. Se eu negar isso, eu nego que Deus é Deus, e aí você está seguindo um Deus que não é Deus. Ele te cura para aumentar a sua fé e depender mais ainda dele. Ele te cura para o nome dele ser glorificado. Ele te cura para mostrar o poder dele, não só na sua vida, mas começando pela sua vida, e você ter autoridade e prazer em dizer: vale a pena servir esse Deus. Ele te restaura, ele te liberta, ele te conserta, para você ser aproveitado no reino, para entender o valor de servir, mas também para você entender a importância de lutar para prevalecer. Então aqui agora eu abro duas vertentes: aqueles que lutam e lutam muito, mas não prevalecem, e aqueles que lutam e prevalecem. O que Deus quer de nós é que nós lutemos, e Ele colocou as lutas para nós. No mundo tereis aflições, lutas. No mundo tereis tribulações, em outra versão, lutas. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se você está comigo, você há de vencer, porque você está no nome, fazendo as coisas no nome que está acima de todo nome, um nome diante de qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Não são palavras de efeito, é para você lembrar disso. Mas onde estão essas pessoas machucadas? Essa história conta que Davi, lá atrás, lá na casa do seu pai, através da unção de Samuel, foi declarado rei. Deus falou: esse é que é o rei, é o futuro rei de Israel. Saul já não está mais no meu coração. Ele é rei, tem cetro de rei, tem trono de rei, tem um povo, tem um palácio, mas ele não é rei. O meu rei é esse que eu estou fazendo aqui. E ele não usurpou ser rei, ele esperou o momento. Eu quero que agora, a partir de agora, enquanto nós vamos caminhando, você comece a fazer um paralelo com Jesus. Porque Davi é um tipo, é uma tipologia de Cristo, uma tipologia de Jesus.
E Jesus descende da raiz de Davi. Ali, alguns homens, olhando para Davi, viram a saída para a vida deles. E o que eu quero que nessa noite você entenda, e pode ser que neste auditório aqui, eu sei que nesta igreja, porque eu conheço todos os membros, há pessoas que estão passando por situações, ou já passaram, ou irão passar. Não pense você que o seu mar será um mar de rosas até Jesus voltar, senão ele falharia. Você não teve aflição. Jesus, olha aqui, o Senhor disse isso, mas eu não tive zero de aflição, não tive nada. Você vai enfrentar. Mas é importante que você entenda o propósito desses enfrentamentos. É muito importante. E eu quero que você comece agora a perceber as coisas. Saul aqui vai fazer um papel de uma pessoa que, embora tenha sido colocado ali por Deus, porque o povo pediu, foi o primeiro rei de Israel, embora isso tenha acontecido, ele desagradou a Deus. E Davi agora, de direito já era o rei, por direito já era rei, mas de fato ainda não estava sendo. Ele não vai usurpar, ele vai esperar o momento exato que Deus vai colocá-lo lá. Veja se não foi assim com Jesus, que veio e as pessoas não o recebiam, embora ele fosse o rei. Alguns dos seus milagres, que poderiam declará-lo como rei, ele disse: não fale, não conte, não é chegada a minha hora. E a hora dele ser declarado rei acontece exatamente quando ele entra em Jerusalém e é aclamado, montado num burrinho, e o povo dizendo: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, em nome de Deus. Ali, começa ali a ser desvendado todo o mistério para alguns, embora alguns já o tivessem visto como rei. Quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é um profeta, o Jeremias, é o Isaías, ou Elias. E vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Mas isso era um grupo pequeno. E por que esses homens procuram Davi? E onde Davi estava? Quando Jesus recebe alguns seguidores, ele escolhe também pessoas que estavam em dificuldades, pessoas que estavam com problemas, pessoas que tinham caráter um pouco deturpado ou estragado, são os seus discípulos. Pode começar a olhar ali, tinha mentiroso no meio, tinham pessoas que precisavam ser restauradas, tinham pessoas que com o caminhar com Jesus, começaram a entender: quem é este? Quem é este? Mas tinham pessoas que ao mesmo tempo diziam: quem é você? No sentido contrário de: quem é este que até aos ventos e o mar manda e lhe obedecem, Os outros dizem: quem é você para perdoar pecados? Quem você acha que é? E começa um treinamento lá para Davi ser assim, as pessoas começam a ver quem era Davi. Isso não aconteceu de repente. Esses homens, e eu não posso perder o foco aqui, que eu quero falar para os endividados, para os descontentes, para os amargurados de espírito, quero falar para pelo menos 3 grupos de pessoas que comumente encontramos entre nós. Davi então se esconde porque Saul, por ciúme, por ele ter vencido uma guerra lá, ainda no reinado de Saul, e as pessoas começaram a clamar: ei, Davi, Davi é o campeão. Não eram essas palavras, mas queriam dizer isso. Saul venceu X, você venceu Y, você é o tal, você é o campeão. E Saul estava muito furioso.
E ele agora se esconde, porque ele não tinha interesse, teve a oportunidade de matar Saul, cortou a orla do seu vestido, da sua capa, mas não matou, porque isso não cabia a ele. Ele agora está escondido numa caverna. Era muito comum as pessoas até morarem nas cavernas. A Bíblia fala muito de algumas cavernas, caverna onde Elias se refugiou, pedindo a morte, ficou triste, disse: não vale a pena, ninguém quer nada com a hora de Israel, não a hora do Brasil, ninguém quer nada. Ele ali está escondido, e quando os seus parentes descobrem que ele estava escondido, vão lá para vê-lo, mas vão também um grupo grande de pessoas, e começam a chegar ali pessoas conhecidas pelas suas características de guerreiros. Eles, de alguma forma, eram conhecidos, a Bíblia não dá detalhes, mas eles não poderiam ser todos padeiros, até poderiam, porque Deus faz todas as coisas, padeiros, jardineiros, e agora eles eles se transformam nos valentes, nos maiores guerreiros. Então havia sim uma notícia de: olha, estão aí aqueles derrotados, todos os que achavam dificuldades. Eu quero falar então, primeiramente, sobre esses 3 grupos, e pode ser que você identifique alguém de seu relacionamento, alguém de sua confiança, algum parente seu, algum irmão, ou aqui dentro você se encontre assim, se não nos 3, em um dos 3 ou 2. 3 grupos de pessoas se reuniram ali, chegou uma turma. O primeiro grupo, segundo o texto, era formado por homens que se achavam em aperto, em dificuldades. Essa expressão se refere a pessoas perseguidas, assim como Davi estava sendo perseguido. Davi estava sendo perseguido injustamente, e pode ser que você esteja sendo perseguido só porque é crente. Pode ser que você esteja sendo perseguido só porque você faz as coisas certas. Pode ser que você esteja sendo perseguido porque você é uma pessoa fora do contexto da sociedade. Pode ser que você esteja sendo perseguido porque você falou a verdade. Pode ser que você esteja sendo perseguido porque em algum momento você ouviu uma coisa que foi contra a palavra de Deus, você se levantou e disse: eu não aceito isso em nome de Jesus. E as pessoas começam a te isolar. Nós estamos vivendo momentos de perseguição no mundo. Os irmãos estão vendo algumas perseguições, fala-se muito aqui no Brasil, algumas coisas, não vamos entrar nesses detalhes. Mas isso é nada em vista das perseguições que os cristãos vivem no mundo, perseguidos, sendo mortos, mutilados muitas vezes. Eu vi uma reportagem há uns anos atrás, que havia um lugar que não estava matando os cristãos, eles estavam mutilando, cortavam um braço e deixavam ele viver sem o braço, para que as pessoas perguntassem a eles. Eles diziam: eles vão te perguntar, por que você perdeu o braço? É porque eu fui seguir Jesus. Aí as pessoas vão ter medo de seguir Jesus. E eles começaram a perceber que o negócio deu ao contrário, porque as pessoas disseram assim: mas você perdeu um braço, você teve coragem, eu quero esse Jesus. Aí o negócio virou todo. O segundo grupo era formado por homens endividados. A palavra de Deus diz que talvez aqui eles fizessem menções, essa palavra faça menção a homens que tinham se tornado escravos por causa de enormes dívidas. Eu estava conversando com um irmão uns dias desses e disse: há uma pesquisa não evangélica
que diz que uma das maiores causas de separação de casamentos são as dívidas. Pessoas que se atolam em dívidas, cartões de crédito, e não tem como pagar, e aquilo acaba havendo ou gerando uma separação. Isso é um artigo sério de uma revista séria, cientistas que fizeram. Endividados, a pessoa vira um escravo. Mas também endividados sem ser dívidas com dinheiro, endividados por favores, que em vez de conversar com Deus, muitas vezes preferiu conversar com os homens, pedindo auxílio, quando Deus seria esse auxílio seguro. Ele é o nosso refúgio, socorro, bem presente na hora da tribulação. Então, muitas vezes nós estamos presos por causa dos favores que pedimos. Não deveria ser, até porque favor, a gente pede, a pessoa deveria generosamente oferecer o favor, mas há pessoas que subjugam. Há pessoas que te controlam pelos favores que ele te faz. Amém ou não, irmãos? Conhece gente assim ou não? Já viram? Já passou por isso? Há pessoas que são aprisionados, são escravos por causa da mentira. Ele falou uma mentira, agora ele precisa falar uma segunda mentira. E daqui a pouco ele precisa de ter uma terceira mentira. Agora ele é escravo da mentira. Ele não consegue viver sem a mentira. Mas o dia que ele diz, eu não quero mentir, ele diz, mas as pessoas conhecem o meu passado. E ele vira escravo. Ele pode até parar de mentir, mas ele perde a palavra. Ele é uma pessoa que as pessoas não acreditam nele. Ele levanta a voz para dar uma opinião, alguém diz, não é isso. Eu ia dizer que realmente não é isso. Tirou daqui. Há pessoas que são escravizadas porque um dia, inadvertidamente, entraram num lugar onde não tinham que ter entrado. Procurou alguma reunião onde Deus não estava presente. Os irmãos estão entendendo? Infelizmente, nós temos que respeitar as leis e não podemos falar algumas coisas que gostaríamos de falar. Mas pessoalmente nós podemos falar. E ele está aprisionado. Quantas vezes? Mais de 5, mais de 6 vezes, conversando com alguém, eu disse, por que você não sai de lá e aceita Jesus? Eu não posso, senão eu levo uma coça. São pessoas que se tornaram escravos. Mas eles disseram, eu quero abandonar a escravidão, a condição de escravidão. É uma decisão deles. Por isso eles foram procurar Davi. E nós vamos entender porque foram procurar Davi, um fugitivo. Aqui mora toda a questão que nós devemos nos agarrar nela. Você está acompanhando aí, fazendo um paralelo com Jesus? Vai olhando aí nos evangelhos o que Jesus passou. Amém ou não amém? O terceiro grupo era formado por homens amargurados de espírito. Você já conversou com uma pessoa amargurada de espírito? Você chega para uma pessoa amargurada de espírito, oi, tudo bem? Tudo bem, o que você quer falar? Você ganhou 10 mil reais, oh, que legal. Mas ele primeiro te recebe com o espírito amargurado. Mas ele é amargurado de espírito, porque o seu espírito está desconectado por alguma razão, talvez por essas duas anteriores, desconectado de Deus, que é o canal de Deus falar conosco. Amargurado, eu não sei o que é pior,
se você está escravizado ou amargurado de espírito. Pessoas amarguradas, pessoas de espírito, são pessoas indesejáveis em grupos. Ninguém consegue ficar batendo papo, conversando com pessoas amarguradas. Não consegue por muito tempo. Ao todo, a Bíblia diz, nessa história que vai estar narrada aqui, vai estar em crônicas repetido, que o Senhor juntaram a ele cerca de 400 homens. E esses homens foram conhecidos como os valentes de Davi. Tinha um grupo menor, com uma função mais apropriada, que eram 30, e tinha uns 3. O que afinal levou esses homens a buscarem o rei Davi? Em que Davi chamou a atenção deles? Davi era fugitivo de Saul, mas eles viram que Davi estava alinhado com Deus. Quem sabe eles viram ou alguém contou para eles? Porque eles eram israelitas. Ou eles viram, ou saiu no Instagram, que Davi chegou lá para levar comida para os seus irmãos e para o chefe do exército, e tinha um homem gritando lá, que queria lutar, e as pessoas não apareciam para lutar com ele. E eles souberam da história, que aquele homenzinho pequeno, segundo a Bíblia, ele tinha cerca de 1,60 m e poucos. Segundo os historiadores, você não vai achar isso daqui na Bíblia. O Davi tinha 1,60 m e poucos. Você acha que você acha assim que Golias tinha cerca de 3 metros. 2,92 m, alguns asseguram. Mas o que chamou atenção não era o tamanho desproporcional, é a fala desproporcional de Davi. E ele viu, esse homem, ele tem uma fé em Deus, uma fé inabalável. Esse garoto, não era um homem, era um garoto. Esse garoto, ele tem uma petulância muito grande. E ele mistura as coisas. Estão falando em guerra, o cara vem falar em matou leão, matou urso. Mas quando ele proferiu as palavras, as pessoas ouviram, aquilo serviu de testemunho, e diz a Bíblia que durante o reinado de Davi não paravam de aparecer para ele exércitos e mais exércitos se alistando para fazerem parte do exército de Davi. Uma hora vinha 1.000, outra hora vinha 3.000, outra hora vinha 200, outra hora vinha 500, todo mundo queria fazer parte, agora ele já era rei. Mas aqui estão algumas pessoas, e o que chamou a atenção? A primeira coisa que chamou a atenção foi a habilidade de Davi fugir do inimigo. Você sabia que tem que ter habilidade para fugir do inimigo? Pedro diz, sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda dando voltas ao derredor, procurando a quem possa tragar. Quando nós não sabemos fugir do inimigo, é porque nós não temos convicção de quem é o nosso inimigo e quem é o nosso amigo. Para eu fugir do inimigo, e eu estou falando fugir das falácias do inimigo, fugir dos argumentos do inimigo, eu tenho que ter muito bem dentro de mim, convicto dentro de mim, de que eu sirvo a uma pessoa que está alinhada com meu Deus. E eles viram isso. Eles viram as habilidades de Davi nas guerras. Eles viram a unção de Davi. Eles viram, esse camarada tem Deus na vida deles. Mas, o que é importante também é que eles viram que Davi era temente a Deus. Vamos para Jesus? Eu só falo o que meu pai manda falar. Pai, Lázaro ali, pai,
eu vou falar com o Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu vou falar para que eles vejam que o Senhor me ouve. E ali Jesus estava ensinando para aquele povo, faça a mesma coisa, sejam dependentes de Deus. Estava ali então em Davi a fonte de todas as suas restaurações. Ele disse, esse camarada está seguindo a um Deus, ele é fiel a Deus, tem que dar certo, vamos elegê-lo. Ele já estava consagrado rei, né? Ungido rei. Vamos colocá-lo como nosso rei, diz aqui a palavra de Deus, eu li. Vamos colocá-lo como nosso rei. O que Jesus hoje quer é que você, e esse Davi representa esse Jesus, esse ungido hoje, que você possa eleger na sua vida, ele é a razão de todos os meus pensamentos, a razão de toda a minha vida. Eu não preciso de nenhum, hoje na ceia falamos de novo sobre o pão, o único pão. Nós não temos que ter outro pão. O que é pão? Pão é alimento. Alimento para onde? Para o corpo, para a alma. Você, a Vivian leu aqui agora no ofertório, você não tem que ficar preocupado com o que você vai vestir se você tem o corpo. Se você não tem o corpo, você não tem nada para vestir. Você não tem que ter preocupação se mês que vem e tal, o ano que vem, e plantando para daqui 5 anos, se você não tem vida. Se você vegeta, temos andado amargurados. Quem sabe, irmãos, aqui nessa noite haja pessoas assim, endividadas, perseguidas, amarguradas, e eles viram em Davi, e você precisa ver em Jesus, que Ele vai fazer de você mais do que vencedor. Davi representa Jesus hoje. Ele foi ungido, ferido, perseguido, e a unção estava com ele, e nós podemos herdar tudo isso. Mais uma vez, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, mas foi o Senhor que venceu, não sou eu que estou vencendo. Mas se você conhece o contexto bíblico, se você conhece a mensagem bíblica, ele disse, eu estou indo para o meu Pai, para que onde eu estiver, vocês estejam. Estar junto com o Pai não é só te levar para o céu, é estar alinhado com o Pai. Em outra oração ele diz, Pai, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Olha só, irmãos, coisa espetacular. Esses homens, irmãos, viram em Davi a resposta. Nós procuramos resposta em tantas coisas erradas, tantas coisas que nós não temos certeza que vão dar certo, tantas coisas perecíveis, tantas enganações. Quantos de nós já fomos enganados? E Jesus é a única palavra de esperança e de vida, mas Ele não quer te restaurar apenas, Ele quer te restaurar para você prevalecer. Como falamos hoje aqui de manhã, a pastora Vera preparou, sem saber o teor da mensagem de noite, e ela preparou e encaixa, ela usa termos que eu estou usando aqui, é o Espírito Santo falando, você precisa prevalecer. A Bíblia diz que esses homens viraram os valentes de Davi, nunca perderam uma batalha, sequer uma batalha, quanto mais uma guerra, não perderam nada. E quando eles saíram daquela posição, eles saíram para prevalecer, e eles voltaram com muito. Sempre eles tinham muito mais, e eram considerados muito mais, e ninguém passou a lembrar quem eles eram, mas a Bíblia começa a falar quem eles são. Em 2 Samuel, continuando a história, no capítulo 23, versículos 8 em diante, diz, este, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Aí ele vai repetir aqueles lá, agora ele vai dar mais alguns detalhes. Josebe-Basebete, o Taquemonita, este foi o líder do conhecido grupo, os 3.
e armado apenas de lança enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois de Eleazar, ben Dodô, ou seja, filho de Dodô, ele, neto de, vai dar a descendência dele, a ascendência dele, precisa. Um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, está repetindo aquilo que eu li em Crônicas. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Estou falando dos 3 valentes. Tinha os 30 e tinha os 400. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória. Quem? Yahvé. E o exército retornou para onde Eleazar estava. Versículo 11, depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado, pregamos sobre isso aí, do campo de lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus, com medo. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quem eram esses? Os perseguidos, os endividados, os amargurados de espírito. A restauração precisa ter propósitos na nossa vida. Primeiro propósito, a gratidão. Nós precisamos ser gratos, e eles eram gratos ao rei. Numa das vezes que eles já estavam ali, estavam lutando, estavam vencendo, o rei disse assim: quem me dera eu poder beber uma água agora. Eles desceram no meio dos inimigos, foram lá e pegaram água e trouxeram para o rei. Ele disse: não, quem me dera beber, eu não vou beber onde todos não podem beber. Mas eles eram fiéis. Espírito de abandono do passado é a segunda coisa. O que significa isso? Não se conhece na Bíblia, que eles disseram assim: irmãos, eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu era amargurado, nasci assim, meu pai bateu na minha mãe. Minha mãe me largou, disse que eu era feio, que nem uma coruja. Meus amigos não gostavam de mim, tudo que eu fazia me roubava. E assim foi minha vida. Aí ele fala 45 minutos, deram a ele 50. 45 minutos, e 5 minutos ele fala: mas acontece que hoje eu sou uma pessoa vitoriosa, eu venci e tal, e a igreja diz amém. Não vamos dizer o que ele fez. A Bíblia diz que esses homens, eles tinham cara feia, cara de leão. O que é cara feia? As pessoas se assustavam com eles. Irmãos, o inimigo precisa se assustar conosco. Eles tinham pés de corça. O que é pé de corça? Não era literalmente o pé de um animal, a corça. Mas eles eram rápidos, eles andavam nas montanhas. A Bíblia diz que eles eram ambidestros na espada. Os valentes de Davi. Sabe o que isso me faz lembrar? Que chega aqui na igreja, ou chega ali na outra igreja, ou chega aqui perto de você, uma pessoa que ninguém dá nada por ele. Daqui a pouco, quem é aquele? Eu estou conhecendo ele. Quem é aquele lá? Estou conhecendo ele pelo bigode. Ele tinha bigode, continua com ele. Quem é aquele? Aquele é o Zé Cachaça? É o Zé Cachaça. Mas ele, o que aconteceu com ele? Primeiro, ele não tem pinta de cachaceiro. Segundo, ele está falando palavras de vida. As pessoas estão chorando. É porque ele agora é um valente de Jesus. E por que ele é um valente? Porque ele abandonou o passado. A segunda coisa, ele tem que ter um espírito de abandono. Não ficar lastimando pelos seus problemas. Algo que você já enfrentou, já superou, precisa de ser guardado. Talvez você lembrar que Jesus pode fazer você, tirando você do lamaçal, do charco de lodo, e colocar os seus pés sobre a rocha. E quem é a rocha? Ele. Seus pés sobre Ele. Ou seja, Ele firma os seus passos. Terceira e última. Ser um guerreiro valoroso
nessa guerra diária contra o diabo. Se você era um perseguido, agora você vai passar a perseguir. Cuidado para não perseguir os crentes. Cuidado para não perseguir os outros guerreiros. Você vai perseguir o inimigo que te perseguiu tanto. Se você era uma pessoa endividada, você vai ter capacidade de falar para aqueles que estão endividados, em todas as áreas. Eu já expliquei aqui que não é só endividado monetariamente, mas endividado, perseguido, endividado pela sua palavra que foi empenhada errada e você não tem como tirar e você está subjugado. Se você era um escravo, você vai libertar pessoas. Conheço algumas dezenas de pessoas que foram libertos das garras do diabo, caíram endemoniados no altar, cheio de demônios, e que hoje trabalham nessa área, libertando com autoridade. Portanto, aqueles homens olharam para Davi e creram que ele era o rei enviado por Deus. E você agora precisa olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, o Senhor vai me restaurar? E Jesus está te perguntando qual é o propósito. Sabe por que nós vamos entrar numa série de novo falando sobre os dons do Espírito Santo, sobre o batismo, sobre o Espírito Santo em geral? Porque o Espírito Santo não é só aquele que te batiza, não, muita coisa nós vamos ver. Mas sabe por que nós temos visto, pastores têm falado por experiências, eu também tenho visto, é que algumas pessoas não são batizadas porque eles não querem usar o batismo com o Espírito Santo. Ele quer ser capacitado para libertar pessoas, mas ele não está disposto e nem disponível a fazer isso. Ele só quer ter o título. A restauração aqui é Deus mostrando através de Davi e mostrando para nós hoje nessa nova batalha que estamos enfrentando com o novo rei, o rei Jesus, é que Deus vai nos restaurar, e Ele tem capacidade de restaurar a pior das pessoas, mas não é só para você virar bonzinho, mas é para você virar um discipulador. As pessoas que perseguiam os outros eram mal vistas, mas quando eles encontraram Jesus, alguns até desconfiavam. Mas depois viram: puxa vida, esse é um dos nossos. Eu tenho certeza, meu amado e minha amada, que Deus está falando isso porque pode ser que haja alguém aqui, se não está aqui hoje, esteve de manhã, ou vai chegar aqui amanhã, depois, que não tem muita paciência para restaurar vidas. Mas também vai te mostrar que há pessoas que estão vindo aqui na igreja só para serem restaurados, e uma vez restaurados, eles não querem mais nada com Jesus. Deixa eu falar para você falar para essas pessoas, e se você é um desses aqui, deixa eu te dizer, Deus não está interessado em só te restaurar, Ele quer que você seja um restaurador de vidas, e muitas vezes você está sendo levado por Ele, porque as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive as ruins, Deus é quem permite, Deus é quem tem o controle, Deus é quem diz: vá lá, Satanás, pode ir lá, mexe na vida de Jó, só não tira a vida dele, mas pode fazer o que você quiser, pode colocar câncer, úlcera, pode botar o que você quiser. Quem mandou? Deus. Porque Satanás não tem legalidade para colocar nada na nossa vida. Então, as enfermidades que nós passamos, os problemas financeiros, os problemas de ficar preso com a palavra com alguém e não saber sair, é para que você seja restaurado e possa fazer isso com alguém. Quero orar pela sua vida agora, meu amado e minha amada. Eu queria mesmo que você agora se ajoelhasse. Ajoelhasse.
E nesse ajoelhar você vai falar: Senhor, você vai clamar por Ele, rasga o teu coração. Se você é um desses, e você vai virar um valente. Se você é um desses e você vai ser restaurado para isso, você precisa agora se render a Jesus. E fala para Ele, e pede ao Senhor: Senhor, eu quero primeiro ser restaurado, depois eu quero uma espada, onde eu possa lutar pelo meu povo, pelo teu reino. E aquele povo, aqueles soldados lutaram pelo reino de Davi. Vamos orar assim, nesse sentido. Se alguém dentro de vocês quiser levantar a voz e orar em voz audível, se o Espírito Santo te mandar fazer isso, não demore, faça mesmo. Na hora que você achar que Deus está te mandando, levante a sua voz.